Negócio, que é um dos pilares econômicos do estado de São Paulo. Para entender sobre os desafios desse setor para os próximos anos, a gente conversa agora com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, Antônio Junqueira. Seja bem-vindo, secretário, um bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Secretário, a gente para essa entrevista conta também com o Diogo Schelp, nosso comentarista aqui da Jovem Pan News. Secretário, bom, primeira pergunta, já que a gente está vendo essa tragédia toda, a gente mostrou aqui desde o início do jornal, é sobre o papel da Secretaria de Agricultura e Abastecimento nesse trabalho do governo referente a essa tragédia no litoral paulista. Lá tem pequenos produtores rurais em Ilhabela, Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião. De que forma esses produtores foram afetados com essa tragédia? E isso pode acabar também afetando o abastecimento de alimentos nessa região ou não? Pois não. Até o momento, os levantamentos que nós temos, não fomos afetados. Nós temos a Casa de Agricultura em São Sebastião, Ubatuba, que estão sendo postos de arrecadamento de alimentos, de água. Estamos prestando toda a ajuda a quem precisar. Mas estamos aguardando os levantamentos finais. Até o momento não houve nenhuma notícia muito grave para o setor da agricultura na região. Porém, dentro da Secretaria, nós já estamos lá com um fundo de catástrofes montados para atendimento caso seja necessário. Quer dizer, nós já estamos nos antecipando a qualquer problema que possa surgir aí na área do litoral. Secretário, a pergunta agora é do Diogo Schelp. Secretário, bom dia. Essa semana a gente teve aí um episódio de uma invasão de terra no Pontal do Paranapanema, por parte de um grupo de sem terras, né? O Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, como que vê essa situação? Eu sei que o próprio governo do Estado tem também o seu próprio programa de reforma agrária, de assentamento. Como que está a situação no Pontal? Bom dia. Na verdade, nós tivemos 10 fazendas invadidas. Nós já tínhamos no nosso radar que isso poderia acontecer. Nós já tínhamos passado um telefone para diversas instituições ali do local, tipo FAESP, sindicatos, associações, produtores mesmo estavam com esses telefones, e essas invasões foram acontecendo. Nós fomos comunicados e prontamente a Secretaria de Segurança, o DERIT, atuou fortemente. Aqui em São Paulo nós temos uma lei que foi promulgada em julho de 22, né? A Lei da Paz, que regulariza o Pontal do Paranapanema. E aqui a lei é a seguinte: invadiu, vai sair. Nós fizemos essa lei para acomodar todo mundo. Nós vamos conversar com todos elos e queremos que São Paulo continue produzindo bem e com paz. Secretário, o Ministério da Agricultura confirmou o diagnóstico da doença conhecida como o mal da vaca louca, e no caso que estava em investigação no Pará, agora vai ser feita uma contraprova aí no Canadá. Esse caso travou o mercado do boi, aí a gente sabe que a gente exporta muito para a China. Como é que está a situação aqui em São Paulo? Existe algum risco? Como que vocês estão vendo esse caso? Bom, nós estamos acompanhando esse caso a certa distância, né? Porque foi no Pará, era um boi de 9 anos, já é considerado um boi já adulto ou bem adulto, né? Ele foi sacrificado, era uma pequena propriedade. Nós temos um acordo com a China, né? E realmente o embarque foi paralisado. Agora vamos aguardar, e os estudos estão sendo feitos. Eu acredito que isso não deverá durar muito tempo. Porém, provavelmente, o mercado deverá ter uma queda de preços até que a coisa normalize novamente. Diogo? Secretário, um assunto que está aí em grande evidência é justamente a questão das mudanças climáticas. A gente vê os efeitos, obviamente, no litoral norte de São Paulo, com as chuvas intensas, efeitos extremos. A gente vê no Rio Grande do Sul estiagens aí cada vez mais frequentes, e o Estado de São Paulo tem um plano de mitigação, de adaptação às mudanças climáticas aí relacionado à Secretaria de Agricultura. No que consiste esse plano e no que ele pode ajudar? Olha, a grande missão que o governador me deu
no início do governo foi cuidar dos pequenos e médios produtores. Junto a isso, criar uma agenda de serviços ambientais. Nós estamos trabalhando fortemente nisso. Nós já vamos lançar, já nesses próximos dias, através do FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio de São Paulo, o produtor que vai produzir água e APPs, são as famosas reservas. Nós vamos premiar e eu acho que com isso nós vamos estar contribuindo bastante. São Paulo é um estado privilegiado, nós temos hoje 23% das reservas, nós estamos bem acima do Código Florestal. Aqui em São Paulo é pedido que nós tenhamos 20%, então nós vamos incentivar a cultura da mata. Nós queremos com isso também que o produtor que trate bem a sua propriedade seja premiado. Nós vamos criar um mecanismo para pagamento e assim incentivar com que as pessoas tratem melhor a sua propriedade. O produtor é um cuidador nato, né? Agora, São Paulo é vitrine. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é que isso funcione e que outros estados também copiem aqui São Paulo. Esse é um problema muito grande. O Brasil tem sido atacado, né? Agora, nós também precisamos ser compensados por isso. O Brasil tem grandes reservas, o Brasil é um país muito ambientalista, vai ser o maior produtor de alimentos do mundo, sem ter que desmatar absolutamente nada, usando apenas terras degradadas. Agora, nós precisamos ter a nossa compensação, não é isso? Essa, eu acho que é a nossa agenda que nós temos que seguir em frente. O senhor está falando aí, o potencial e a importância do agronegócio de São Paulo se reflete em números, né, secretário? O Estado responde por 16,3% aí das exportações brasileiras do setor, em uma área cultivada de 14,4 milhões de hectares, né? Como que a Secretaria de Agricultura planeja apoiar esses pequenos e os grandes produtores rurais em São Paulo? E como está trabalhando também para aumentar a produtividade agrícola no Estado e também pensando aí na agroecologia? Tá. Eu acho que São Paulo, para os seus ouvintes terem noção do que nós estamos falando, São Paulo hoje ele produz R$10.950 por hectare contra R$7.210 do Mato Grosso. Mato Grosso tem um estado 4 vezes maior do que São Paulo, porém São Paulo tem apenas 3% da área física do Brasil. O governador Tarcísio é muito sensível à agricultura, nós conversamos bastante sobre o tema e nós temos aqui no estado de São Paulo ainda muitas terras que poderão ser usadas, terras degradadas. Por exemplo, ali no Vale do Paraíba, nós temos lá o São Paulo SP+, é um programa de milho que está sendo criado. São Paulo vai deixar de ser importador de milho, vai ser exportador de milho e nós vamos passar a cultura da soja, que hoje é uma cultura importantíssima para o estado. São Paulo ainda vai crescer muito. São Paulo é vitrine para o Brasil, como eu disse, e nós queremos dar exemplo. São Paulo, se fosse um país, hoje seria a 21ª economia do mundo. Nós estamos muito bem na área ambiental e vamos em frente. São Paulo é uma potência. Pergunta do Diogo. Secretário, qual é a política ou qual vai ser a política para o agronegócio em relação a impostos? Há alguma previsão, algum plano de mudança nessa área? Bom, aqui em São Paulo não se sobe impostos, né? Recentemente o governador Caiado taxou a agricultura em 1,65. Aqui em São Paulo nós não subimos impostos, inclusive baixamos. Recentemente o governador ele regrediu o artigo 22, uma lei que havia subido os impostos durante a pandemia, né, no quesito de alimentos e de remédios. Nós tivemos uma reunião no Palácio no dia 6 de fevereiro e o governador sabiamente retirou o artigo 22, ele jogou esse artigo novamente para a Assembleia Legislativa e com isso ele deu um sinal claro que aqui em São Paulo a ideia é baixar impostos e aumentar a cadeia de arrecadação.
ele me garantiu que aqui em São Paulo não vamos ter impostos e o produtor de São Paulo pode ficar tranquilo quanto a isso. Secretário, qual é a posição aí da Secretaria de Agricultura em relação ao uso de agrotóxicos e como planeja garantir a segurança alimentar da população? Olha, nós temos os institutos, né, o agronômico de Campinas, temos o biológico aqui em São Paulo, que funcionam, né, na análise de defensivos agrícolas, né? Nós temos problemas, logicamente, né? Nós temos problemas da pulverização aérea, somos acusados de o uso irregular, mas tudo isso aqui nossos institutos estão trabalhando, estão verificando. Eu acho que não teremos maiores problemas nessa área. Diogo? Secretário, alguma novidade em relação ao programa de créditos do Estado para pequenos e médios produtores? Bom, aqui nós temos o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, o FEAP. Ele contempla juros de 3% ao ano e, dependendo da linha, com até 5 anos de carência. Esse eu acho que é o melhor programa que nós temos aqui para a Secretaria. Das 409 mil propriedades que nós temos levantadas pelo CAR, 190 mil são pequenos proprietários com até 22 hectares. Esse programa, ele existe, os produtores precisam ir até as casas de agricultura, acessar o site da Secretaria, me procurar lá no gabinete, nós estamos abertos a todos. E o governador já percebeu que é um programa bom, inteligente e que me garantiu que não irá faltar recursos. Nós iremos colocar mais para privilegiar o pequeno produtor aqui do estado. Secretário, como que a Secretaria está trabalhando para garantir a qualidade desses alimentos produzidos em São Paulo? E qual é a posição também em relação à diversificação da produção agrícola no estado? Bom, como eu disse, nós temos aqui os institutos que garantem a qualidade de todos os alimentos, né? Nós temos aqui o biológico, que é uma maravilha. Eu até falo que as pessoas deveriam conhecer o que nós temos ali do lado do Parque do Ibirapuera. Ele nasceu ali na época da broca do café. Ele é um laboratório reconhecido internacionalmente e ele garante a qualidade de todos os alimentos aqui de São Paulo. Agora, São Paulo é muito diversificado, porque se vocês forem imaginar, nós temos aqui, fala-se muito da cana-de-açúcar. Nós também temos a soja, temos o morango, temos o pêssego, temos a banana. Aqui, São Paulo é uma usina de produção de alimentos diferentes. São Paulo é muito diversificado e tudo que faz muito bem feito. Então, nós temos aqui produtores muito competentes, pequenos e produtores de coisas que vocês não imaginam. Vale a pena vocês darem uma volta, ou conhecerem, se informarem sobre o que é feito aqui em São Paulo. Além disso, nós temos outra coisa muito importante, que é o turismo rural. O turismo rural aqui de São Paulo é o melhor turismo do Brasil. Para quem gosta aí de tomar uma cachaçinha, andar aí no Pesque e Pague, nós temos turismo para todos os gostos. Muito bem, secretário Diogo, peço só uma licencinha que a gente vai trazer o Matheus lá do Rio de Janeiro para conversar com a gente. Aliás, o Marcelo Matos daqui de São Paulo. Antes, vamos dar a hora certa, 10h57 agora. Bom, o mercado financeiro elevou a projeção da inflação de 5,79% para 5,89%. A previsão para o PIB também registrou alta e o repórter Marcelo Matos traz os detalhes desses números agora para a gente. Marcelo. Pois não, Cláudia, Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, que traz aí as estimativas das instituições financeiras do país. Como você disse, uma leve alta de 5,79 para 5,89, mas o mais importante é a tendência, infelizmente, tendência de alta da inflação para o Brasil no ano de 2023. Então, essa pesquisa que foi apresentada pelo Banco Central também coloca um aumento na expectativa da inflação já para 2024, 4,02%, e aí não houve mudança em relação a 2025, 3,78%, e 2026, 3,7%. Agora,
nesse limiar mais próximo, aí, mais preocupante dessa tendência de alta de inflação, acima do teto, né? A meta era 3,25%. Então, para 2023, há uma tolerância, de acordo com o Banco Central, de 1,5 ponto percentual. Então, o teto do Banco Central inicialmente era de 4,75%. E veja que hoje as estimativas do mercado financeiro apontam 5,89%, bem mais alto do que a expectativa inicial. E nós tivemos também, para 2024, a expectativa inicial 3%, e agora a previsão de 4%, também alta para o ano seguinte. Em janeiro, na abertura aí do mercado brasileiro, nós tivemos o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do país. Ele já começou com 0,53%. Veio um pouco abaixo do que esperava o mercado, mas de qualquer forma sinaliza que, se manter assim, de fato a meta não será atingida, e praticamente há essa expectativa. Em relação à Selic também, hoje em 13,75%, desde agosto do ano passado está em 13,75%. Primeira reunião foi em fevereiro, a manutenção, portanto, agora da taxa básica de juros do país. É o maior nível desde janeiro de 2017, e o mercado avalia que haverá pouca redução em 2023, de 13,75% para 12,75%, então uma redução leve de 1 ponto percentual. Em relação ao PIB, uma ligeira alta, a expectativa do mercado, 0,78 para 0,8. Permanece aí uma expectativa, infelizmente, de um PIBinho para o país, 2024 na casa de 1,5, portanto. Agora, Cláudia, na semana passada nós tivemos aqui manifestação na sede do Banco Central, na Avenida Paulista, da CUT. Esse embate que foi aberto pelo presidente Lula em relação à postura do Banco Central, que hoje é independente, e nós tivemos então a Campos Neto sendo de fato aí questionado, o presidente Lula garantindo que Selic a 13,75 não há como haver o crescimento necessário e mais rápido da economia do país. Houve todo aquele embate, a expectativa de elevar o índice, portanto, a meta da inflação, mas aí houve uma forte reação do mercado, porque seria artificial, né? Justamente, o Brasil iniciou essa escalada da alta dos juros justamente para conter a forte inflação do país, que não é só do Brasil, é global, com reflexos da pandemia, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Inclusive, há críticas lá fora de que os bancos centrais demoraram para fazer esse movimento que o Brasil fez, e no final das contas tivemos uma inflação menor no Brasil do que em Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha em 2022. Fica agora então a expectativa. O ministro Haddad, na semana passada, prometeu apresentar em março a nova regra fiscal, já que o teto de gastos foi furado para bancar o Auxílio Brasil em 2023, e fica também a expectativa do mercado. São expectativas aí, neste momento, muito preocupantes, mas também há a espera do início, finalmente, aí, será que vai acontecer ou não, da reforma tributária, as discussões do Congresso. Mas, claro, nossos parlamentares nesse momento estão ainda no carnaval, para eles não acabou, eles vão retomar na semana que vem, se retomarem os trabalhos em Brasília. Cláudia. É isso aí, a gente fica aguardando os trabalhos acontecerem lá em Brasília, né, Marcelo? Obrigada aí pelas suas informações, bom trabalho para você por aí. E a gente está conversando com o secretário de Agricultura e Abastecimento aqui de São Paulo, Antônio Junqueira. Secretário, a gente viu aí o Marcelo informando esse aumento da inflação. Logo, é uma sequência, né? Os alimentos podem subir também de preço, uma preocupação de quem está nos assistindo nesse momento. Quais os setores que devem ser mais afetados por esse aumento da inflação? Olha, na verdade, nós temos com um problema que aqui em São Paulo chove demais, no sul chove menos, né? Nós vamos ter uma safra recorde. Agora, esses produtos sazonais, né? Nós temos que ver, a dona de casa, ela tem que procurar ali, ver qual é o produto aí da época, né? E quando a produção é grande, o preço cai um pouquinho, ela tem que fazer muita pesquisa. Agora, eu gostaria de lembrar que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi considerado o melhor presidente de Banco Central do mundo durante a pandemia, né? Nós estamos vendo todos esses números aí que a gente acabou de escutar. Aqui no Brasil, nós estamos precisando de muita conversa, de muita paz, né? Roberto Rodrigues diz que
alimento é paz. Agora, esses produtos, os produtos, eles como digo, uma gangorra, eles sobem e descem dependendo da época de produção. Então, a dona de casa tem que pesquisar bastante, né? Agora, eu gostaria de lembrar que nós estamos batendo recordes novamente esse ano de produção. O Brasil será o maior produtor de alimentos do mundo. Então, eu gostaria que isso ficasse muito bem gravado. Nós precisamos ter paz, juízo e muita conversa nesse país. Com toda essa produção, a gente espera não ver mais gente passando fome, né, por aí, porque não faz muito sentido, né, secretário? A gente tem um tempinho aí para uma última pergunta do Diogo Schelp. Secretário, a gente viu nos últimos meses uma aproximação do governador Tarcísio de Freitas com o governo federal, obviamente na busca por soluções para o estado de São Paulo. A gente viu, por exemplo, a questão do Porto de Santos, né, que o governo do estado está negociando com o governo federal para que se possa privatizar. Houve essa aproximação também para as necessidades de unir forças no litoral norte de São Paulo. Na área de agricultura, também há temas em que se pode buscar uma aproximação com o Ministério da Agricultura, com o governo federal? Bom, eu já me reuni com o ministro da Agricultura, Fávero, para conversar sobre um problema pontual, o caso da borracha da seringueira, que nós estamos enfrentando aqui em São Paulo. No próximo dia 7, eu tenho uma agenda com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Nós vamos conversar bastante sobre a agricultura. Nós precisamos sentar e conversar. O governador, ele tem sido muito feliz, ele teve uma atitude muito grandiosa de estar lá no litoral, transferiu o seu gabinete para lá. Ele usou uma expressão que eu gostaria de lembrar, que aqui o cidadão, ele não é de direita nem de esquerda, ele precisa ser tratado com dignidade. Quem está no governo precisa ter isso em mente, nós precisamos tratar bem as pessoas. E é esse momento nós estamos precisando disso, de muito entendimento, não é só por conta do desastre que nós tivemos no litoral de São Paulo. Esse país aqui, ele é fabuloso, é abençoado, nós precisamos nos entender. E eu estando na secretaria, eu irei procurar conversar com todos do elo da produção. Nós temos que pensar no todo, no Brasil. Muito bem, então frente à secretaria a gente deseja um ótimo trabalho, né, para São Paulo, que é um estado tão importante no Brasil, com uma produção tão grande. Então a gente conversou sobre vários assuntos aqui com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, Antônio Junqueira. Muito obrigada pela sua entrevista, seja sempre bem-vindo. Um bom dia, uma ótima quinta-feira para o senhor. Muito obrigado e continuo à disposição. Obrigada. Diogo continua mais um pouco com a gente.